Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, antes de começar a história de hoje, eu quero oficialmente apresentar para vocês o nosso novo quadro que se chama Relatinhos. E eu quero explicar como é que funciona esse quadro, como é que vai funcionar. Lembrando que é aniversário de 2 anos do Eu Conto, Você Conta. Então, vocês estão vendo que eu tô trazendo desfechos, vai ter novelinha a semana inteira que vem. Essa semana também tem história a semana toda, ó. Segredinho aqui que eu tô contando pra vocês. E é o seguinte, relatinhos, como é que vai funcionar? Como o nome já diz, histórias curtas que eu vou tentar passar na frente, se der. Então, precisa ser por e-mail e precisa ser uma história que tá acontecendo ou tá para acontecer alguma situação em que a pessoa que envia busca conselhos, opiniões ou alguma ajuda. E pessoal, apesar de Relatinhos ser um quadro inicialmente que vai ser em vídeo, você que escuta na rua, no trabalho e não quer gastar o seu pacote de dados, não tem problema. Tem uma opção aqui que você pode escutar em áudio ao invés de escutar em vídeo. Então é como se você estivesse escutando um episódio em áudio normal, gastando a mesma coisa de dados como se fosse gastar num pacote aí escutando o episódio em áudio. Fiquem tranquilos, né? Eu tive alguns feedbacks falando sobre isso. E eu também não vou ficar mostrando nada assim no vídeo. Vai ser alguma coisa ou outra, né? Porque em vídeo é natural. Não vai ser nada que vai depender de vocês verem a imagem, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que esse quadro que eu tô presenteando esse ano aí, além de novelinha que já presenteei vocês também, vai funcionar. Beleza? Combinado? E lembrando, as histórias dos relatinhos vão ser narradas em primeira pessoa. Não esqueçam de escrever o e-mail bem bonitinho aí para ter sentido também a história, tá bom? Vamos lá para a história da Silvia. Mas então, Eu conto ou você conta? Vou até colocar meu óculos aqui, ó, para começar a ler o e-mail da nossa musa. Quando eu me casei com Flávio, a ideia de ter filhos parecia algo natural. Não era uma urgência, nem um plano imediato, mas existia aquele acordo, meio que silencioso entre nós dois. A gente sabia que no futuro aconteceria, era o nosso desejo. A vida foi acontecendo. Trabalho, responsabilidades, rotina, cansaço. Até que, um tempo atrás, a gente adotou um pet. E por mais bobo que isso vai parecer, foi ali que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Demorou, ó, um tempão, até eu mesma conseguir identificar o que era de fato que estava mudando. Eu ainda não conseguia dar nome ao meu desconforto naquele momento. Não me levem a mal. Eu amo meus bichinhos. Agora ela já tem mais que um, gente. Amo meus bichinhos mais que tudo. Não existo sem eles. Faço tudo por eles. Mas ser pet é muita responsabilidade. A dependência constante, cuidado diário, a sensação e o medo de perdê-los. Tudo isso começou a pesar mais do que eu imaginava. E aí, um pensamento começou a aparecer cada vez mais na minha cabecinha. E se eu não quiser mais ter filhos? No começo, eu ignorei. Achei que fosse uma fase, cansaço, ansiedade, mas não passava. Pelo contrário, foi ficando mais claro na minha cabeça. Também começaram a surgir outras questões em paralelo nesses últimos 2 anos. Há alguns anos atrás, eu, Silvia, fui diagnosticada com uma doença autoimune que mexeu muito comigo, com o meu corpo, com o meu emocional e até na maneira como eu me relaciono sexualmente. A minha médica disse: você pode ter filhos, mas vai ter que ser cesárea. Pode ser que não seja uma gravidez muito simples. E isso começou a pesar ainda mais a minha decisão. Eu já passei dos 35, sinto minha disposição diferente,
Penso nos impactos físicos, emocionais, financeiros e penso também no mundo de hoje, nas instabilidades, nas incertezas. E tudo isso começou a pesar demais na ideia de colocar uma criança dentro dessa realidade que a gente vive. Só que para o Flávio, ter filhos é algo inegociável. Agora estamos assim. Há alguns meses atrás, a gente conversou sobre isso novamente e ele praticamente estipulou um prazo máximo para a gente começar a tentar engravidar. E eu não tive coragem de falar a verdade para ele até agora. Eu tô completamente perdida entre o medo de perder meu marido e o medo de me arrepender, caso eu siga com a decisão de não ter filhos e, quem sabe, não poder mudar de ideia no futuro de novo. Eu sei que, no fim das contas, a gravidez, o impacto maior, boa parte da responsabilidade vai passar por mim. Isso não apaga o fato que eu amo muito meu marido. Muito mesmo. Eu não quero me separar dele. Às vezes eu me pergunto: será que eu tô sendo egoísta por mudar de ideia? Ou será que eu tô sendo honesta pela primeira vez pensar a verdade, né? E tentar falar a verdade para ele? Talvez a parte mais difícil não seja decidir. Talvez seja aceitar que duas pessoas podem se amar muito, profundamente e ainda assim não quererem o mesmo futuro. E aí, gente? Complicado, né? Complicado. A Silvia escreveu porque ela mudou de ideia sobre ter filhos, não por conta do Flávio. Ela acha que ele seria um ótimo pai. A decisão tem 100% a ver com ela e com as coisas que eu acabei de descrever para vocês. O prazo que o marido da Silvia deu para ela, né, o Flávio, para eles começarem a tentar engravidar, está chegando. Ela já não tem mais desculpas, não sabe mais o que falar, ela não tem mais como adiar o inadiável. A decisão não é 100% ainda certa. Ela tem medo de como o marido vai reagir, não quer se separar dele, mas não sabe também se está disposta a engravidar para segurar o marido, porque é uma decisão, né, gente, que é irresponsável se for tomada desse jeito. Ela realmente tem que pensar nela, porque ela que vai carregar o bebê, a maior parte da responsabilidade. E claro, se eles têm um acordo, um plano futuro de ter filhos, e agora ela muda de ideia, mudar de ideia é humano. Pode acontecer com qualquer um. Talvez vocês vão ter que revisar esse acordo entre vocês. E esse prazo agora está chegando. As desculpas acabaram. Ela vai precisar se decidir de vez e contar a verdade. Mas ela não quer se separar, gente. Ela tá com muito medo, porque ter filhos é algo inegociável e é um acordo que eles sempre tiveram, que iria acontecer no futuro. Nos relatinhos, eu não vou dar tanto a minha opinião. Aqui é pra gente ser mais imparcial mesmo, para contar com ajudas, conselhos, né, de vocês. Eu já falo um pouco no e-mail que eu troco com a pessoa a minha própria opinião. Eu acho que aqui é uma coisa muito complicada, né? É muito pessoal. Temos apenas um recorte. Vocês sabem aqui que os relatinhos são histórias curtas com um recorte menor da vida da pessoa, e é justamente nessa parte que a gente quer saber o aconselhamento, né? A ajuda, a opinião, e não para a gente ficar teorizando tanto. Com a base nisso aqui, eu acho que já dá para a gente opinar, né? A nossa musa acha realmente, de fato, que isso vai desestabilizar a relação dela e ela não sabe até em que certo ponto vai ser sustentável. Vou deixar para vocês aí mandarem aqui os comentários. Sejam bem educados, tá bom? E se você quer ter o seu relatinho aqui lido por mim em vídeo, tá precisando de uma ajuda em busca de conselhos, opiniões, envia um e-mail para escreveseuconto@gmail.com. Não esquece, importante aqui, de colocar um título chamativo. Eu tenho vontade de puxar a orelha de vocês quando chega minha história no título do e-mail.
Gente, como vocês querem, às vezes, que a gente se interesse para ler a história de vocês com esse título? Não é que tem milhões de e-mails para para eu ver nem nada, mas fica muito mais fácil de separar as histórias, entende? Então, tenta já mandar um título, né? Por exemplo, a história de hoje, no título, a Silvia tinha colocado: Sou egoísta por mudar de ideia? E eu vou terminar, então, o e-mail com essa pergunta que ela está se fazendo. Sou egoísta por mudar de ideia? Ou apenas estou agora finalmente vivendo a minha verdade? E é assim que a gente encerra o nosso relatinho de hoje. Espero vocês nos comentários, meus amores. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!